Meu nome é Obianuju Chukwuemeka, nascido em Abiba, uma cidade no estado de Abia, na Nigéria. Durante 21 anos, atuei no Reino das Trevas como especialista em invasão de sonhos. Minha função específica era adentrar os sonhos de cristãos e introduzir doenças em seus corpos enquanto dormiam. Fui um dos operadores mais eficientes em nossa organização. Minha iniciação nesse trabalho aconteceu aos 17 anos. Minha tia, que me criou após a morte dos meus pais, ocupava um alto posto entre as bruxas do grupo. Ela percebeu meu potencial e afirmou que eu possuía um dom natural para a projeção astral, a capacidade de deixar meu corpo físico e viajar pelo mundo espiritual. Durante 3 anos, ela me treinou pessoalmente até que me considerou pronto para minha primeira missão. Minha primeira vítima foi uma mulher que se recusava a pagar uma dívida a um agiota ligado ao nosso círculo. Durante 6 meses, invadi seus sonhos todas as noites, alimentando-a com um veneno espiritual. Quando terminei meu trabalho, ela havia desenvolvido uma grave doença renal. Não conseguia mais trabalhar, muito menos quitar suas dívidas, e acabou perdendo tudo. Na época, não senti remorso algum. Pelo contrário, orgulhava-me da minha eficiência. Ao longo de 2 décadas, destruí a saúde de centenas de pessoas por meio de seus sonhos. Algumas morreram, outras ficaram permanentemente incapacitadas, e algumas ainda sofrem hoje com doenças que plantei há anos. Eu não era apenas um bruxo comum, mas um especialista em assassinato espiritual durante o sono. Havia 6 tipos de sonhos que utilizávamos com mais frequência para arruinar a saúde dos fiéis. São padrões específicos que, quando um cristão os experimenta, indicam que fomos bem-sucedidos em invadir seu sono e implantar algo em seu corpo, algo que se manifestará como uma enfermidade física. Hoje, vou revelar o 6º desses sonhos. Explicarei exatamente o que cada um significa, como afeta seu corpo e, o mais importante, como anular essa investida e impedir que a doença se manifeste. Se você tem tido sonhos estranhos e acordado com sintomas inexplicáveis, se já passou por vários médicos sem obter um diagnóstico, ou se enfrenta uma enfermidade que parece não ter cura, esta mensagem é para você. O que está atacando seu corpo pode não ter origem natural, mas ter sido plantado enquanto você dormia. Vou começar explicando como funcionam os sonhos e as visões. No reino das trevas, tínhamos conhecimento de algo que a maioria dos cristãos ignora. Quando você dorme, seu espírito permanece ativo, enquanto o corpo descansa. Por isso, alguns sonhos parecem tão reais. Seu espírito está vivenciando algo concreto. Nós explorávamos essa realidade. Treinávamos por anos para aprender a nos projetar no mundo dos sonhos, a localizar pessoas específicas por meio de sua assinatura espiritual, a nos disfarçar para que a vítima não percebesse o ataque e a inserir substâncias espirituais em seus corpos, que mais tarde se transformariam em doenças físicas. O treinamento era rigoroso. Passei 3 anos aprendendo a controlar minha projeção astral. A sair do corpo voluntariamente e a me deslocar pelo plano espiritual, aprendi a identificar cristãos pela luz que os envolvia durante o sono e a esperar pelo momento em que suas defesas espirituais estivessem mais frágeis. A maioria dos cristãos é mais vulnerável entre a meia-noite e as primeiras horas da manhã, quando o corpo está em sono profundo e a mente consciente está completamente desligada. Era nesse momento que conseguíamos entrar sem ser detectados. O processo era metódico. Primeiro, identificávamos o alvo. Às vezes, eram missões designadas por superiores, outras, vinganças pessoais. Havia também casos em que pessoas nos pagavam para atacar seus inimigos por meio dos sonhos. Depois, aguardávamos que a pessoa adormecesse. No instante em que sua consciência transitava da vigília para o sono, uma porta se abria. Entrávamos por ela. Uma vez dentro do sonho, tínhamos entre 3 e 4 horas de acesso antes que a vítima despertasse. Existiam especialistas para diferentes tipos de ataques. Alguns se concentravam na destruição financeira, outros na ruína de casamentos. Minha especialidade era a destruição da saúde. Eu sabia exatamente quais substâncias espirituais plantar, onde inseri-las e quanto tempo levaria para que se manifestassem como doenças físicas. O que fazíamos durante essas horas dependia da missão, mas os 6 padrões de sonhos que vou revelar eram nossos principais métodos para disseminar enfermidades. O primeiro sonho que causa doenças é o de comer durante o sono.
Esse era um dos métodos mais comuns que utilizávamos. Se você sonha que está ingerindo alimentos e, ao acordar, ainda sente o gosto da comida ou uma sensação de estômago cheio, é sinal de que algo foi introduzido em seu corpo no plano espiritual. Vou contar a história do irmão Emeca. Ele morava em Abiba, não muito longe de nossa base. Era mecânico, um homem trabalhador que frequentava a igreja todos os domingos. Sua esposa, porém, tinha uma irmã que odiava o casamento dos dois. Essa irmã procurou nosso grupo e pagou para que o destruíssemos. Fui designado para atacá-lo durante 3 meses. Todas as noites, eu entrava em seus sonhos. Me disfarçava como sua mãe falecida, pois descobrimos que as pessoas se deixam enganar com mais facilidade por parentes queridos. Em cada sonho, sua mãe aparecia e lhe oferecia inhame pilado com sopa de egusi. Todas as noites, ele comia. Contou à esposa sobre os sonhos, dizendo que via sua mãe e que ela o alimentava, e que acordava se sentindo saciado, como se realmente tivesse comido. Sua esposa acreditou que era uma bênção, que sua sogra o visitava do céu. Mas não era sua mãe. Era eu. E a comida que eu lhe dava não era inhame, mas um veneno espiritual criado para atacar seu sistema digestivo. Em 6 meses, o irmão Emeca desenvolveu úlceras graves. Os médicos não conseguiam entender o motivo, afinal, ele não bebia, não fumava e se alimentava normalmente. No entanto, seu estômago estava sendo destruído por dentro. Fizeram cirurgias, mas as úlceras voltavam. Tentaram todos os medicamentos, mas nada funcionava, porque a origem da doença não era natural. Tinha sido plantada em seus sonhos. Alimentei-o por 2 anos antes de ser liberto. 2 anos de visitas noturnas, 2 anos de veneno espiritual se acumulando em seu organismo. Quando encontrei Jesus e confessei tudo, o irmão Emeca já havia perdido metade do estômago. É isso que comer em sonhos provoca. Toda vez que você se alimenta em um sonho, algo é depositado em seu estômago espiritual, que está diretamente ligado ao seu estômago físico. O que for plantado ali acabará se manifestando em seu corpo. Vou contar outro caso. Havia uma mulher chamada Mama Sena, que morava em Umuaia. Ela era professora aposentada, tinha 64 anos e sonhava com frequência que comia arroz e sopa, quase toda semana, há 30 anos. Nunca deu importância aos sonhos, achava que eram apenas devaneios sobre comida. Meu peito. Porque eu sei que, enquanto estou falando, há alguém assistindo que se identifica com cada detalhe. Talvez você nunca tenha contado a ninguém sobre esses sonhos, mas eles acontecem há anos. Você acorda com o corpo pesado, como se algo tivesse sido tirado de você, ou pior, como se algo tivesse sido deixado dentro de você. E agora, depois de anos de exames, de médicos dizendo que não há nada de errado, você finalmente entende, o problema não está apenas no corpo físico. Está no espiritual. Vamos falar sobre como essas investidas se manifestam. Quando um íncube ou súcubo entra em seu sonho, ele não vem apenas para satisfazer um desejo passageiro. Ele vem com um propósito específico: contaminar. Imagine que seu corpo espiritual é como um vaso. Cada encontro onírico é como alguém jogando sujeira dentro dele. No começo, a sujeira é pouca, quase imperceptível. Mas com o tempo, o vaso vai enchendo. Até que, um dia, você percebe que não consegue mais colocar nada de bom ali. É por isso que muitas pessoas que sofrem com esses ataques desenvolvem bloqueios emocionais, frigidez, impotência ou até mesmo doenças que a medicina não consegue explicar. Havia um homem chamado Brother Emeca. Ele era pastor de uma pequena igreja em Enugu e, aos 35 anos, ainda não havia se casado. Todos ao seu redor diziam que ele era um homem de Deus, dedicado, temente. Mas o que ninguém sabia era que, desde os 14 anos, ele era visitado por um espírito feminino em seus sonhos. No começo, eram apenas toques sutis, quase como se alguém o acariciasse enquanto dormia. Com o tempo, os encontros se tornaram mais intensos, mais reais. Ele acordava exausto, como se tivesse passado a noite inteira em atividade física. E, aos poucos, começou a notar algo estranho. Sempre que tentava se aproximar de uma mulher na vida real, algo dava errado. Ou ele perdia o interesse de repente, ou a mulher se afastava sem explicação.
Os médicos diagnosticaram ansiedade e estresse, mas os exames nunca mostravam nada de anormal. Até que, um dia, Brother Emeka sonhou que estava em um quarto escuro, e uma mulher de olhos brilhantes se aproximava dele. Ela não tinha rosto, apenas uma presença. E, enquanto tocava, ele sentiu algo se mover dentro de si, como se algo estivesse sendo inserido em seu corpo. Quando acordou, estava com uma dor aguda na região pélvica. Nos meses seguintes, desenvolveu uma inflamação crônica que nenhum antibiótico conseguia curar. Foi só quando ele participou de uma vigília de oração e ouviu um ensinamento sobre sonhos sexuais que entendeu o que estava acontecendo. Naquela noite, ele quebrou o pacto em voz alta: todo espírito que tem se deitado comigo em sonhos, eu te divórcio pelo sangue de Jesus. Toda semente plantada em meu corpo, eu a arranco agora. No dia seguinte, ele acordou com uma sensação de alívio que não sentia há anos. A dor havia desaparecido. E, 3 meses depois, conheceu uma mulher com quem se casou. Hoje, eles têm 2 filhos. Mas nem sempre a manifestação é física. Às vezes, o ataque é emocional. Há pessoas que acordam desses sonhos com uma sensação de culpa tão profunda que começam a se afastar de Deus. Outras desenvolvem aversão ao casamento, como se algo dentro delas dissesse: isso não é para você. E outras, ainda, sentem uma atração inexplicável por pessoas que não fazem parte de suas vidas, como se fossem puxadas por um cordão invisível. Tudo isso é obra desses espíritos. Eles não querem apenas seu corpo. Eles querem sua alma. Se você tem sonhado com encontros sexuais, se acorda com a sensação de que algo aconteceu, se tem lutado com questões de fertilidade, dores inexplicáveis ou bloqueios emocionais, você precisa agir. Não espere mais. Não pense que isso vai passar sozinho. Esses espíritos não vão embora por conta própria. Eles precisam ser expulsos. Faça isso agora. Levante-se, se puder, e declare em voz alta: todo o pacto sexual que fiz em sonhos, eu o quebro pelo sangue de Jesus. Todo espírito que tem se deitado comigo, eu te divórcio agora. Toda semente plantada em meu corpo, eu a arranco e a lanço fora. Repita isso 3 vezes, com autoridade. E depois, escreva nos comentários: eu quebro todo o pacto sexual feito em sonhos. Quando você faz essa declaração, está assinando um decreto no mundo espiritual. Está dizendo aos poderes das trevas que eles não têm mais direito sobre você. Mas não pare por aí. Ore. Jejuar. Peça a Deus que revele a raiz desses ataques. Muitas vezes, esses espíritos entram por portas abertas no passado, uma dedicação familiar, um trauma de infância, uma palavra amaldiçoada proferida sobre você. Quando você identifica a raiz, pode arrancá-la de uma vez por todas. Lembre-se, o sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer pacto feito no mundo espiritual. O que foi plantado em décadas pode ser arrancado em um instante. Mas você precisa agir. Não espere até que a doença se manifeste no físico. Não espere até que sua vida seja destruída. O momento de quebrar essas correntes é agora. Começou a inchar no mesmo dia. No início, ele pensou que fosse uma picada de inseto, mas o inchaço não diminuía. Em uma semana, a perna estava tão inchada que ele mal conseguia andar. Os médicos suspeitaram de trombose, mas os exames não confirmaram nada. Ele foi internado, tomou antibióticos, fez fisioterapia, nada adiantava. O inchaço persistia, e a dor era insuportável, como se algo estivesse se movendo por baixo da pele. O que os médicos não sabiam era que aquele python do sonho não era apenas uma imagem. Era um espírito serpente que havia depositado seu veneno espiritual no corpo de Kalesh. Cada vez que ele sonhava com cobras, o ataque se intensificava. O inchaço era a manifestação física do veneno espiritual se espalhando. Em pouco tempo, Kalesh começou a sentir dores em outras partes do corpo, nos braços, no abdômen, como se algo estivesse corroendo por dentro. Ele perdeu peso rapidamente, ficou fraco e começou a ter febres inexplicáveis. Quando foi levado a um ministro de libertação, a verdade veio à tona. Kalesh havia crescido em uma família onde o culto a cobras era comum.
Seu avô era um sacerdote tradicional que lidava com espíritos serpentes, e sua mãe, sem perceber, havia feito um pacto silencioso quando ele era criança. Ela sonhava frequentemente com cobras, e em um momento de desespero, prometeu que seu filho seria protegido por elas. Essa proteção, na verdade, era uma maldição disfarçada. O veneno espiritual já havia se instalado profundamente, mas não era tarde demais. Após a quebra do pacto, orações de libertação e aplicação dos princípios do protocolo de 21 dias, o inchaço começou a diminuir. Em 3 semanas, Kalesh estava completamente curado. O veneno havia sido expelido, e seu corpo voltou ao normal. Hoje, ele testemunha que, se não fosse a intervenção espiritual, estaria morto ou aleijado. Sonhos com cobras não são acidentais. Quando você sonha com serpentes mordendo, enrolando-se em você ou entrando em seu corpo, é um sinal claro de ataque espiritual. O veneno depositado nesses sonhos se manifesta como doenças inexplicáveis, inflamações crônicas, dores que migram pelo corpo, fraqueza repentina, problemas de pele com aspecto de escamas ou feridas que não cicatrizam. Esses são os sinais característicos de um ataque de espíritos serpentes. Se você tem sonhado com cobras, se já acordou com dores ou inchaços inexplicáveis, se tem sentido como se algo estivesse se movendo dentro de você, não ignore esses sinais. O inimigo não brinca com sonhos. Ele usa cada imagem para plantar sementes de destruição. Mas você não precisa viver sob essa maldição. Faça essa declaração agora: eu quebro todo o pacto com espíritos serpentes. Eu expulso todo o veneno espiritual do meu corpo. Em nome de Jesus, eu declaro que nenhuma cobra terá domínio sobre mim. Se você tem enfrentado esses sintomas, escreva nos comentários: eu rejeito todo veneno de cobra em minha vida. E não pare por aí. Busque conhecimento sobre como se proteger. O protocolo de 21 dias ensina exatamente como identificar e destruir essas investidas espirituais. O quinto tipo de sonho que traz doença é o sonho de voar ou cair. À primeira vista, pode parecer inofensivo, até mesmo emocionante. Mas quando você sonha que está voando sem controle, sendo levantado por forças invisíveis ou caindo de grandes alturas, não é apenas um sonho. É uma operação espiritual. Vamos falar sobre Ifioma. Ela era uma jovem de 28 anos, cheia de vida, recém-formada em enfermagem e prestes a se casar. Tudo parecia perfeito, até que começou a ter sonhos recorrentes de voar. No início, era agradável, ela se sentia leve, livre, como se pudesse tocar as nuvens. Mas com o tempo, os sonhos mudaram. Ela começou a ser puxada para cima por algo que não conseguia ver, como se mãos invisíveis a arrastassem. Em outros sonhos, ela caía de alturas absurdas, acordando no momento do impacto, com o coração disparado e o corpo suado. Ifioma não deu muita importância a isso, até que começou a sentir dores de cabeça intensas. Era como se algo estivesse pressionando seu crânio por dentro. Ela foi ao médico, fez tomografias, exames de sangue, nada foi encontrado. Os remédios não aliviavam a dor. Com o tempo, as dores se espalharam para o pescoço e os ombros, como se algo estivesse puxando o ar para cima mesmo quando estava acordada. O que Ifioma não sabia era que esses sonhos de voo e queda estavam ligados a um espírito de levitação. Sua avó, sem que ela soubesse, havia sido iniciada em um culto que praticava levitação espiritual. Quando Ifioma nasceu, sua avó a dedicou a esses espíritos, acreditando que isso a protegeria. Na verdade, era uma armadilha. Cada vez que ela sonhava em voar, estava sendo treinada para ser levada embora. As dores de cabeça eram o resultado da pressão espiritual tentando separar sua alma do corpo. Quando o caso foi levado a um ministro de libertação, a verdade veio à tona. Após a quebra do pacto e orações específicas, as dores cessaram. Ifioma nunca mais teve aqueles sonhos. Hoje, ela entende que o inimigo queria roubar sua vida antes mesmo que ela começasse. Sonhos de voar ou cair não são inocentes. Quando você é levantado por forças invisíveis, está sendo preparado para um sequestro espiritual. Quando cai de grandes alturas, é um sinal de que algo está tentando derrubar sua vida. Esses sonhos trazem doenças como dores de cabeça crônicas, pressão no peito, sensação de desmaio iminente,
tonturas e até problemas cardíacos inexplicáveis. Se você tem sonhado com voos ou quedas, se já acordou com a sensação de que algo puxou para fora do corpo, se tem enfrentado dores de cabeça ou tonturas sem causa médica, declare agora: eu quebro todo o pacto de levitação. Em nome de Jesus, eu cancelo todo o sequestro espiritual em minha vida. Escreva nos comentários: eu rejeito todo voo e queda espiritual. E não deixe de buscar ajuda. O protocolo de 21 dias ensina como selar seu sono e proteger sua mente desses ataques. Linhagem. Após semanas de jejum e oração, eles descobriram que o avô dos Okafor havia feito um pacto com um espírito ancestral antes de morrer, prometendo que todos os homens da família o seguiriam na morte antes dos 55 anos. O espírito, disfarçado de seu pai, aparecia nos sonhos de Shinaidu não para confortá-lo, mas para acelerar sua passagem. Cada visita espiritual enfraquecia seu coração, como se uma mão invisível apertasse suas artérias noite após noite. A esposa de Shinaidu liderou uma quebra de maldição sobre toda a família. Eles renunciaram ao pacto ancestral, cancelaram a dívida espiritual e ordenaram que o espírito parasse de se alimentar de suas vidas. Shinaidu também começou a declarar em voz alta: todas as noites antes de dormir, eu rejeito toda visita dos mortos. Em nome de Jesus, eu fecho as portas do meu sono a todo espírito disfarçado. Nenhum ancestral tem direito sobre minha vida. Em 3 meses, seus exames cardíacos começaram a melhorar. Aos 54 anos, ele ainda está vivo, algo que não acontecia na família havia gerações. Se você tem sonhado com parentes falecidos, se eles aparecem em seus sonhos com mensagens de reunião ou preparação, se você acorda com uma sensação de peso no peito, cansaço extremo ou dores inexplicáveis, declare agora: eu quebro toda a conexão com os mortos. Em nome de Jesus, eu cancelo toda visita espiritual disfarçada. Escreva nos comentários: eu rejeito todo sonho de parentes falecidos. E não subestime o poder dessas palavras. O que você declara no natural afeta o espiritual. Há um 6º tipo de sonho que também rouba a saúde: os sonhos de perseguição. Você já acordou ofegante, com o coração acelerado, como se algo ou alguém estivesse correndo atrás de você? Não é apenas um pesadelo comum. Muitas vezes, é um ataque espiritual projetado para enfraquecer seu sistema nervoso. Quando você é perseguido em sonhos, seu corpo reage como se estivesse em perigo real. Sua pressão sobe, seu cortisol dispara, seu sistema imunológico é sobrecarregado. Com o tempo, isso pode levar a ansiedade crônica, insônia, síndrome do pânico e até doenças autoimunes. Eu me lembro de um jovem chamado Ifeni, que sonhava todas as noites com uma figura sombria o perseguindo por corredores escuros. Ele acordava suando, com dores no peito e uma sensação de que algo o estava sufocando. Os médicos diagnosticaram ansiedade, mas os remédios não funcionavam. O que Ifeni não sabia era que seu vizinho, um praticante de ocultismo, havia lançado um espírito de perseguição sobre ele por inveja. Esse espírito não apenas o assustava nos sonhos, mas também liberava toxinas espirituais que enfraqueciam seu corpo. Após uma sessão de libertação, onde ele quebrou toda a conexão com o espírito perseguidor, os sonhos pararam. Sua ansiedade desapareceu em semanas, e seus exames voltaram ao normal. Se você tem sido perseguido em sonhos, se acorda com o coração disparado, se sente uma presença ameaçadora mesmo depois de acordar, declare agora: eu quebro todo espírito de perseguição. Em nome de Jesus, eu cancelo todo ataque noturno contra minha vida. Escreva nos comentários: eu rejeito toda perseguição espiritual. E lembre-se, o que te persegue no sonho não tem poder sobre você no mundo físico, a menos que você permita. Antes de avançarmos para o 7º tipo de sonho, eu preciso que você faça algo. Se essas revelações têm tocado seu coração, se você reconheceu padrões em sua vida ou na vida de alguém que ama, compartilhe este ensinamento. Há pessoas ao seu redor sofrendo em silêncio, acreditando que suas doenças são apenas físicas, quando na verdade são ataques espirituais disfarçados. Você pode ser um instrumento de libertação delas. Compartilhe agora. O 7º sonho que adoece é o sonho de afogamento. Você já sonhou que estava se afogando, lutando para respirar, sentindo a água encher seus pulmões?
Esse tipo de sonho não é apenas um reflexo do estresse. Muitas vezes, é um ataque espiritual projetado para sufocar sua saúde respiratória, sua capacidade de receber vida e até mesmo sua prosperidade. Quando você sonha com afogamento, seu corpo reage como se estivesse realmente se afogando. Seu cérebro libera sinais de pânico, sua respiração fica irregular, e seu sistema nervoso entra em colapso. Com o tempo, isso pode se manifestar como asma, bronquite crônica, apneia do sono ou até mesmo doenças pulmonares, que guardavam seu sono como sentinelas. Não eram apenas figuras passivas, eles estavam em posição de batalha, com espadas desembainhadas e olhos fixos no invisível. Cada vez que um espírito maligno se aproximava, mesmo antes de tocar a atmosfera do seu quarto, era repelido com uma força que fazia o ar tremer. Não era sorte. Não era coincidência. Era autoridade espiritual em ação. Mama Chinieri não apenas orava, ela declarava. Antes de dormir, ela fechava os olhos e dizia, em nome de Jesus, eu cancelo toda a programação demoníaca. Toda semente de doença, toda imagem de enfermidade, todo pacto ancestral, eu quebro agora. Meu corpo é templo do Espírito Santo, e nenhum espírito de morte terá acesso a ele. Meus sonhos pertencem a Deus, e eu decreto que só o que Ele permitir entrará aqui. E então, ela adormecia em paz, sabendo que o céu estava de guarda. O que muitos não entendem é que o sono não é um momento de vulnerabilidade, é um campo de batalha. Quando você fecha os olhos, seu espírito continua ativo, e é nesse momento que o inimigo tenta plantar sementes de destruição. Mas a boa notícia é que você não precisa ser uma vítima. Você tem o mesmo poder que Mama Chinieri tinha. A mesma autoridade que fez com que anjos montassem guarda ao redor da sua cama está disponível para você hoje. Se você tem sonhado com hospitais, clínicas ou médicos, não é apenas um sonho, é uma tentativa de programar seu futuro. Se você tem visto parentes mortos em seus sonhos, não é saudade, é uma porta aberta para doenças hereditárias. Se você tem sonhado com afogamento, mordidas de cobra ou relações sexuais, não é apenas um pesadelo, é uma invasão espiritual com consequências físicas. Mas tudo isso pode ser interrompido. A chave está em 3 passos simples, mas poderosos. Primeiro, reconheça. Não ignore os sonhos. Não os racionalize como apenas estresse ou coincidência. Se você está tendo sonhos recorrentes com temas de doença, morte ou opressão, é porque algo está tentando se estabelecer em sua vida. O primeiro passo para a vitória é admitir que há uma batalha em curso. Segundo, cancele. Assim que acordar, não deixe o sonho ficar sem resposta. Levante-se e declare em voz alta, em nome de Jesus, eu cancelo todo o poder desse sonho. Eu quebro toda a programação demoníaca, toda a semente de doença, todo o pacto ancestral. Meu corpo é templo do Espírito Santo, e eu decreto saúde, vida e proteção sobre ele. Nenhuma enfermidade plantada em sonho terá lugar em mim. Eu fecho toda a porta aberta a espíritos de morte e declaro que meu futuro pertence a Deus. Palavras têm poder. Quando você fala com autoridade, o céu se move. Terceiro, proteja. Antes de dormir, cubra-se com a palavra de Deus. Ore como Mama Chinieri orava, Pai, eu entrego meu sono em tuas mãos. Que teus anjos montem guarda ao meu redor. Que nenhum espírito maligno tenha acesso aos meus sonhos. Que minha mente seja renovada pela tua verdade, e que meu corpo seja protegido de toda semente de doença. Eu durmo em paz, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Quando você se deita com essa confiança, o inimigo não tem como penetrar. Lembre-se, o que você aceita em sonho, seu corpo manifestará em vida. Mas o que você rejeita em nome de Jesus, o céu anula. Não há sonho maligno que resista à autoridade do nome de Cristo. Não há programação demoníaca que não possa ser apagada pela fé. Não há doença plantada no espírito que não possa ser arrancada pela oração. Se você tem lutado com sonhos de enfermidade, se tem acordado com dores inexplicáveis ou com um peso no peito, não é tarde demais. Hoje é o dia de quebrar o ciclo. Hoje é o dia de declarar que seu corpo não é um campo de batalha para o inimigo, mas um templo do Espírito Santo. Hoje é o dia de tomar posse da saúde que Jesus já pagou por você na cruz.
Não espere até que os sintomas apareçam. Não espere até que os médicos deem um diagnóstico. Ataque agora, no espírito, enquanto ainda há tempo. Porque a doença começa no invisível antes de se manifestar no visível. E a cura também. Sonhos. Quando você se alimenta em sonhos, está abrindo uma porta para que espíritos imundos depositem toxinas espirituais em seu corpo. Mas a mesa do Senhor é a resposta. O pão e o vinho da comunhão não são apenas símbolos, são armas. Ao tomá-los antes de dormir, você está declarando que seu sistema espiritual já está saciado com o que é santo. Não há espaço para o que é profano. Se você sonhar com comida, acorde e declare em voz alta: meu corpo é templo do Espírito Santo. Toda comida espiritual que não veio de Deus, eu rejeito. Pelo sangue de Jesus, eu a expulso agora. Segundo, sonhos com água. Rios, mares, chuvas, enchentes, tudo isso pode ser uma estratégia de espíritos aquáticos para infiltrar doenças em seus órgãos. Se você sonha com água, especialmente se sentir que está se afogando ou bebendo algo impuro, acorde e faça esta declaração: toda aliança com espíritos das águas, eu renuncio. Toda umidade maligna depositada em meus pulmões, articulações ou sangue, eu seco pelo fogo do Espírito Santo. Meu corpo é seco e purificado. Nenhuma influência marinha permanece em mim. Além disso, mantenha um copo de água consagrada ao seu lado. Antes de dormir, abençoe-a em nome de Jesus e declare que ela é um selo de proteção, não um convite para o inimigo. Terceiro, sonhos com cobras ou picadas. Esses são ataques diretos ao seu sangue e sistema nervoso. Se você sonhar com serpentes, acorde e ordene: todo veneno espiritual injetado em mim, eu neutralizo pelo sangue de Jesus. Toda serpente que tentou me envenenar, eu destruo sua missão. Meu sangue é purificado, meu sistema nervoso é restaurado. Nenhuma toxina maligna circula em mim. Para reforçar, unte suas mãos e pés com óleo consagrado antes de dormir e declare que seu corpo é um território proibido para espíritos de doença. Quarto, sonhos com parentes falecidos. Esses são alguns dos ataques mais sutis e perigosos, porque mexem com nossas emoções. Se você sonhar com alguém que já partiu, acorde e diga: vocês não são meus familiares. Vocês são espíritos enganadores. Eu os julgo pela palavra de Deus e ordeno que partam e nunca mais retornem. Nenhuma maldição de morte ou doença será ativada através de vocês. Eu quebro toda ligação genética com o reino das trevas. Depois, ore em línguas por alguns minutos para selar essa libertação. Quinto, sonhos com sexo ou espíritos incubus, succubus. Esses ataques visam contaminar seu sistema reprodutivo e abrir portas para doenças venéreas espirituais. Se você tiver esse tipo de sonho, acorde e declare: todo pacto sexual feito em sonhos, eu anulo. Todo espírito incubus ou succubus, eu divorcio completamente. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Nenhuma doença ou impureza terá lugar em mim. Eu me visto com a justiça de Cristo e me cubro com o sangue do Cordeiro. Para prevenir, durma com uma Bíblia aberta no Salmo 91 ou com um cinto de oração, uma faixa de pano abençoada, ao redor da cintura, simbolizando que você está vestido com a armadura de Deus. Sexto, sonhos com hospitais, médicos ou diagnósticos. Esses são ataques de programação mental para condicionar seu corpo a aceitar a doença. Se você sonhar com isso, acorde e rejeite em voz alta: eu rejeito toda imagem de doença. Eu não aceito esse futuro. Meu corpo é curado, meu futuro é saúde. Nenhuma palavra de morte ou enfermidade terá poder sobre mim. Eu decreto vida, força e restauração em nome de Jesus. Depois, visualize-se saudável, forte e cheio de energia, como se estivesse declarando uma nova realidade sobre sua vida. Esses passos não são apenas rituais, são atos de guerra. O inimigo não desiste facilmente, mas você também não pode desistir. Proteja seu sono como quem protege uma fortaleza. Porque quando você sela seus sonhos, você está selando sua saúde, sua mente e seu futuro. Não espere até que a doença se manifeste. Ataque agora, enquanto ainda é tempo. E lembre-se, a mesma autoridade que expulsou demônios nos evangelhos está disponível para você hoje.
Use-a, declare-a, viva-a. Se você aplicou essas estratégias, algo já mudou no mundo espiritual. Mas a batalha não termina aqui. O inimigo tentará voltar. Por isso, você precisa permanecer vigilante. Ore antes de dormir. Declarações de fé não são opcionais, são essenciais. E se um sonho maligno tentar se infiltrar, não entre em pânico. Você tem autoridade. Você tem o nome de Jesus. Você tem o sangue do Cordeiro. Agora, quero que você faça algo prático. Escreva em um papel as 6 áreas que acabamos de cobrir: comida, água, cobras, parentes falecidos, sexo e programação de doença, e coloque-o debaixo do seu travesseiro. Toda noite, antes de dormir, toque nesse papel e declare: meus sonhos pertencem a Deus. Meu sono é protegido. Meu corpo é selado. Nenhum ataque do inimigo terá sucesso contra mim. Faça isso por 21 dias seguidos. Por que 21? Porque é o tempo necessário para quebrar padrões espirituais e estabelecer novos. E se você acordar no meio da noite com uma sensação estranha, não ignore. Levante-se, acenda a luz e declare: em nome de Jesus, eu quebro todo o poder de pesadelo ou opressão. Meu sono é restaurado. Meu corpo é protegido. Eu descanso na paz do Senhor. Não deixe o medo tomar conta. Você não está sozinho. Os anjos de Deus estão ao seu redor, e o Espírito Santo está dentro de você. Lembre-se, a saúde não é apenas física. É espiritual. E quando você fortalece seu espírito, seu corpo responde. Não espere até que a doença bata à sua porta. Feche as portas agora. Sela os seus sonhos. Tome posse da saúde que Jesus já conquistou para você. Porque você não foi feito para viver doente. Você foi feito para viver em plenitude, corpo, alma e espírito. E essa plenitude começa quando você decide não ser mais uma vítima, mas um vencedor. Hoje é o dia. Agora é a hora. Levante-se e tome o que é seu. O segundo tipo de ataque vem disfarçado de sonhos perturbadores, aqueles que deixam seu corpo pesado e sua mente inquieta ao acordar. Antes de dormir, unja seu corpo com óleo, especialmente na região reprodutiva. Não é apenas um gesto simbólico, é uma declaração de que seu corpo está selado e pertence unicamente a Jesus Cristo. Vista também roupas de dormir como um ato de cobertura espiritual, pois até o que você veste pode ser uma barreira contra as investidas do inimigo. No terceiro tipo de ataque, as águas turvas dos sonhos tentam arrastar você para um estado de fraqueza. Mantenha um pequeno recipiente com óleo de unção no seu quarto. Se acordar com dores nas articulações ou no peito, unja imediatamente esses pontos. Lembre-se, você é barro nas mãos do oleiro, mas não é um barro frágil, é barro que foi endurecido pelo fogo de Deus. Nada pode te quebrar. Para o quarto tipo de ataque, as serpentes se arrastam os sonhos, sussurrando mentiras e plantando medo. Antes de dormir, leia o Salmo 91, especialmente o versículo que fala sobre pisar serpentes e escorpiões. Declare em voz alta: eu tenho autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada pode me tocar enquanto durmo. As palavras têm poder, use-as para construir uma muralha ao seu redor. O quinto tipo de ataque vem disfarçado de rostos conhecidos. Sonhos com parentes falecidos podem ser armadilhas espirituais, tentativas de reativar pactos ancestrais ou abrir portas para influências malignas. Antes de dormir, renuncie em voz alta a qualquer ligação espiritual não santa com esses espíritos. Declare: eu estou cortado de toda conexão impura com o passado. Nenhum espírito familiar pode usar meu rosto ou o rosto dos meus antepassados para se aproximar de mim. Não permita que o inimigo use memórias queridas como armas. No sexto tipo de ataque, o inimigo tenta programar seu futuro enquanto você dorme. Ele sussurra palavras de derrota, doença e fracasso, tentando moldar sua realidade antes mesmo que você acorde. Mas você não precisa aceitar essa programação. Antes de dormir, fale em voz alta o futuro que você deseja. Declare saúde, não enfermidade. Declare força, não fraqueza. Declare vida longa, não morte prematura. Tome posse do seu amanhã antes que o inimigo tente roubá-lo. Agora,
quero que você faça uma declaração final, com fé e autoridade. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará em meus sonhos. Toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a minha justiça vem dele. Fale isso como se sua vida dependesse disso, porque depende. Por 21 anos, eu fui um especialista em invadir sonhos. Não era apenas um trabalho, era uma missão de destruição. Eu plantava doenças que os médicos não conseguiam diagnosticar. Programava futuros de dor e morte. Via pessoas acordarem exaustas, doentes, sem entender por quê. Para mim, elas eram apenas alvos, números em uma lista. Eu não pensava em suas famílias, em seus sonhos, nos filhos que cresceriam sem paz por causa do que eu havia plantado em seus sonhos. Mas hoje, sou livre. O mesmo Jesus que me arrancou de 21 anos de trevas me deu uma nova missão: expor cada estratégia, revelar cada método, ensinar cada crente a se tornar inatacável, até mesmo enquanto dorme. Toda noite, lembro-me do que fiz. Toda noite, oro pelas pessoas que ataquei. E todo dia, ensino outros a se defenderem de operadores como eu fui. Você não precisa ser vítima de ataques noturnos. Não precisa acordar doente, confuso, sem explicação. Não precisa aceitar enfermidades que os médicos não conseguem entender. A autoridade é sua. O conhecimento agora é seu. As armas da sua guerra não são carnais, mas poderosas para derrubar fortalezas. Se esta mensagem abriu seus olhos, se agora você entende por que certas doenças têm te perseguido, compartilhe este ensinamento. Há crentes no mundo inteiro sofrendo com ataques espirituais em seus sonhos sem saber. Eles vão de médico em médico, tomam remédio após remédio, fazem oração após oração, e nada muda, porque o problema não é natural. É espiritual. E está sendo plantado enquanto dormem. Você pode ser a pessoa que traz essa revelação para eles. Pode ser o mensageiro que transforma uma vida. Compartilhe este vídeo agora. Eu sou Afino Jushokvemeca, ex-especialista em invasão de sonhos. Hoje, sou servo do Deus Altíssimo. Passei 21 anos plantando doenças. Agora, dedico minha vida a ensinar como cancelá-las. Lembre-se, seus sonhos não são apenas sonhos. São campos de batalha. E agora você sabe como lutar. Até a próxima, proteja seu sono. Deus está guardando seus sonhos. Ande em saúde divina. Deus te abençoe.